Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana Dinanã, do Instituto de Estudos e Pesquisas Ileachel Monanã. Sou uma mulher negra, pele escura, estou de turbante rosa, com uma bata branca e fios de ponta amarelos, dourados, né? E que cor é essa? Lilás. E hoje estamos aqui no videocast Ednanã, é o primeiro episódio de entrevistas, e recebo minha irmã, minha mais velha, a Iá Marta Dogo. Olá, obrigada pelo convite. Vocês acharam que Nanã nunca convidaria algum? Já começamos tomando café. Eu sou a Marta Celestino, iniciada em algum há uns 20 anos, faz bastante tempo. Tô vestindo roupa azul, claro, né? Azul mesclado com alguma sobreposição de estampas, colares também azuis e verdes, meus fios de contas do IFA, que são verde e marrom, representando o equilíbrio entre a vida e a morte. Óculos, leve maquiagem, porque eu gosto de ser natural. Afinal de contas, eu sou uma mulher de Ogum. Exato. E tô agradecendo a vocês já pelo convite, pela produção, pelo carinho, pelo esse café da manhã maravilhoso que tá aqui. Hoje a gente, para quem não está vendo, nós estamos com uma mesa de café da manhã, então vocês vão ouvir barulho na mesa, tem um bolo de milho, parece estar delicioso, tem pão de queijo, tem frutas e um cafezinho para aquecer o nosso bate-papo do dia de hoje. Bom, eu vou pegar minha colinha, porque quem me conhece... e de vez em quando vocês vão ouvir gente conversando, são os vizinhos ou gente passando na calçada. Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas mais natural, tenho preguiça de ir para estúdio, eu gosto de fazer as coisas em casa e vocês verem como é o nosso espaço, como é o meu dia a dia. E com isso a gente vai ter carro passando, vai ter gente passando na calçada e dá tudo certo. Bom, vou falar um pouquinho dessa proposta, desse projeto do podcast, o Ednanã. A ideia é usar esse espaço para a gente transmitir saberes ancestrais da matriz africana e principalmente, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu acho importante, traduzir para o nosso cotidiano. Lembrando que nós somos criados e educados dentro de um sistema eurocêntrico, cristão, e que não necessariamente condiz com a nossa forma de vida, eu digo, de pessoas inseridas no culto de matriz africana ou cultos tradicionais em geral. Porque isso impacta, para além do sagrado, impacta na nossa cultura, como a gente se movimenta, como a gente se trata, como a gente se vê no mundo e se relaciona, inclusive, com o meio ambiente, com a nossa família e tudo mais. E a proposta do podcast é falar dos orixás, falar de contextos, inclusive, cotidianos, mas da perspectiva dos valores civilizatórios da matriz africana, da tradição, da cultura de matriz africana. E acho importante também declarar aqui, deixar sempre bem explicado, eu sou de Queto, eu sou de matriz Yorubá, porque Candomblé no Brasil parece que só tem uma nação, é uma coisa só, e não é. Durante o processo, o período escravagista, foram trazidos diversos grupos étnicos no Brasil. Então tem a matriz Yorubá, tem os Fon, tem os Banto, e isso também se distingue entre as casas de Candomblé, entre os terreiros de Candomblé. Então, tudo que eu trago é da minha vivência, da perspectiva da cultura iorubá, tá? Eu acho que é importante, porque igual a África, que o povo trata como se fosse um bairro, né? E é um continente gigantesco, e foi esse contexto que veio para cá. E eu gostaria de falar um pouquinho
do tema que a gente está trabalhando nessa série, que é sobre caráter. Quando a gente fala Iuá Perê, quando a gente fala de caráter da perspectiva da cultura de matriz africana, não é a mesma coisa que as pessoas entendem de caráter aí no mundo. Basicamente, as pessoas se prendem nos 10 mandamentos e olhe lá, isso falando de uma cultura cristã. Nós, de matriz africana, a gente tem outro olhar, né? Como a gente não tem o pecado, nem caridade, a gente tem o certo e errado, a gente tem uma pessoa de bom caráter, a importância da presença dela na sua sociedade, na sua comunidade. Não basta você ser apenas bom dentro de casa, correto dentro de casa, né? Então, eu queria saber de você, Marta, como você vê isso? Bom, o tema do caráter, ele é um tema complexo, a gente não poderia ficar muitos dias, igual a sua série, né, falando de caráter. Eu entendo que o caráter ele deve ser colocado dentro da nossa educação no berço da nossa família. O caráter ele é sim flutuante, há situações que você vai precisar discutir com o seu caráter para se entender o que é certo ou errado. Mas o caráter é fundamental para a nossa sobrevivência enquanto vivos e a nossa longevidade e o nosso legado enquanto mortos. Porque é o nosso bom caráter que nos coloca em situações onde você prova que você está apto sim a desenvolver aquele trabalho, a ter aquele emprego, a fazer parte daquela comunidade, a vender o seu serviço, a formar uma família, a educar um filho, né? Isso tudo parte do seu caráter, né? O seu caráter, ele te coloca nessa posição de ser humano, né? Como é que você se humaniza frente ao outro? Você se humaniza a partir do seu caráter. Né, do quanto essas pessoas ou essa comunidade, ou esse lugar onde você está, essa sensação, esse momento que você tem, faz sentido para a sua vida. Isso tudo vai se desenhar a partir do seu caráter e como é que o seu caráter vai fazer você ver aquela situação. Eu vou tirar vantagem? Para tirar vantagem, o que eu tenho que fazer ou não? Eu não tenho que tirar vantagem. Enfim, é uma discussão que passa pela ética, né, dentro e fora de tudo isso que você falou sobre cristianismo, porque a gente está aqui e a gente está bombardeado pelo certo e errado, por essa concepção de bonito e feio, certo e errado, pecado, né? E a vida de não céu é assim. e inferno, céu né? e inferno. E que não existe essa... Né? Ou é demônio ou é anjo. Exato, né? E existe, entre o demônio e o anjo, existe toda uma nuance, que está no né? meio do céu e da terra, né? Exatamente. Nós estamos no meio do céu e da terra e nós não somos perfeitos. Agora, o nosso caráter vai nos direcionar certamente para o melhor lugar para a resolução das situações e, enfim, resolução de conflitos, e a gente tem objetivos e tem que passar, né, pelos obstáculos e tudo mais. Eu acredito também que o caráter, o bom caráter é um exercício cotidiano. Porque às vezes nos passam como se você nascesse com aquilo. Liga o botão, caráter. E não, tem pessoas, é lógico que você vê crianças já desde criança, alguns pontos relacionados ao seu comportamento e tal. Mas o caráter também ele é aprendido a partir do olhar, da observação. Então, o exemplo do mais velho é importante. O ambiente onde essa pessoa está inserida exatamente. Porque tem isso, né? Você é fruto do meio, muitas vezes. Você não sabia que aquilo era errado, que era ser mau caráter, por exemplo, né? Se você tá num lugar que todo mundo acha normal passar a perna no outro, enganar, mentir, fazer fofoca, levar e trazer assunto, você vai crescer acreditando que isso é normal. Exato. Agora, se você tá... Apesar que tem pessoas que... E aí sim você pode falar, isso ela trouxe com ela. Tem pessoas que mesmo estando nesse ambiente, desde criança, ela não se sente à vontade. E depois, quando ela cresce, ela vai tendo acesso a outros grupos sociais e ela vai entendendo que ela pode ter escolhas e há outras formas de se movimentar no mundo. E eu costumo dizer também que o exercício do bom caráter, se você faz esse exercício cotidianamente, que é das pequenas coisas, desde quando você recebe uma informação ou alguém traz alguma situação para você, você pode às vezes já explodir, julgar ali naquele momento, ou você pode guardar no seu tempo uma reação, entender exatamente o que está acontecendo antes de você de cara já julgar o outro.
E sem contar que muitas vezes a gente julga a partir da nossa realidade, da nossa perspectiva, com zero empatia. E quando a gente exercita o bom caráter cotidianamente, nas situações de estresse, porque todo mundo passa por momentos ruins, é mais fácil você tomar a melhor decisão. E isso é um exercício, porque às vezes a gente tem uma fração de segundos, né? Pra tomar aquela decisão. Você recebeu o input, e aí sim, eu entendo que o bom caráter, ele é essa prática, ele é desenvolvido. Por isso que eu falei que a gente deve começar a pensar em caráter quando a gente pensa em criança. E aí a gente está falando de novo no entorno, em como a gente educa, quanta violência essa criança pode estar exposta, por exemplo, verbalmente, pelos pais. Isso tudo vai influenciar no caráter e como ela vê a vida e os caminhos que ela está passando, né? Mas aí eu também acredito nessa coisa do DNA que você estava falando, ancestral, que às vezes a pessoa já vem com um incômodo e fala, não acho isso muito correto, e quando ela cresce um pouco ela descobre que não, realmente não era correto, e aí eu tenho outras opções. Então, eu acho que o bom caráter, ele é algo que já está, assim, em nós, em algum lugar ali, e quanto mais a gente é exposto a situações onde você possa exercitar o nosso bom caráter, você aprende, olha, a melhor forma é essa, a melhor forma é eu ser empático, a melhor forma é eu ser um ser humano, né, e entender que os outros também são, então eu não sou perfeito, eu erro, exatamente, quando você está lidando com outras pessoas, a gente não pode, a nossa expectativa influencia também, porque se eu leio as coisas a partir da minha perspectiva, e não imagino que o outro pode ter um outro olhar, eu vou querer que ele haja como eu quero que ele haja. E isso pode me dar um desequilíbrio nesse utilizar do meu bom caráter. Porque se eu gritei, se eu explodi, se eu trapaceei, se eu, sei lá, eu perdi às vezes até uma boa oportunidade de ter uma boa amizade, de fazer um bom negócio. Receber um aprendizado. Justamente porque o meu caráter está tão endurecido, fora do lugar dele de equilíbrio, porque o que a gente chama de bom caráter, na verdade, é um equilíbrio, né? Entre esse certo e errado em frente às situações. Fora do meu ponto de equilíbrio, então eu acabei não exercitando, né, essa humanidade que passa por essa questão do caráter de forma adequada para que eu possa ter essa tranquilidade, para que eu possa passar essas coisas todas, esses desafios de viver aqui em sociedade, uma sociedade tão diversa, né, sem trepidações. Isso eu acho muito importante. Inclusive, porque isso é um problema dentro de matriz africana, né? São reproduções de situações que não condizem com a vida filosófica de matriz africana. Nós não somos belicosos, né? Bom caráter é base da nossa cultura. O compartilhar. O compartilhar, né? O dar crédito. Eu não falo que eu fiz o que você fez. Sabe? Então, é importante esse trabalho que você faz no canal de falar sobre caráter, porque o orixá, ele vai no seu cotidiano. Você pode não querer, você pode achar que ele está dentro do Ilê, mas a partir do momento que você colocou o orixá na sua vida, iniciado ou não, exato, ele entra pra sua vida, pra sua energia, o seu DNA está ativado. Se você for uma pessoa negra, não corra. Não corra porque é a sua prosperidade que tá ali. Não tem pra onde. A gente vê todo dia o pessoal correndo da sua própria prosperidade. Eu não quero orixá. Eu não quero esse compromisso. Não quero esse compromisso. Né? O pessoal toca na banda, o pessoal faz um monte de trabalho voluntário, não limpa uma galinha no axé. E eu gosto de falar disso, sobre o limpar a galinha, porque todo mundo vai no açougue, né? Mas a matriz africana que é violenta matando o bicho. Exatamente. O bicho que a gente reza, que a gente cuida, que a gente trata e que a gente alimenta a comunidade em volta da gente com esse bicho. As pessoas agora aqui do açougue, que é assassinado, né, de forma violenta. Cheio de coisa no corpo, que, né, hormônios e tudo mais. Isso não é violento. Isso não é violento. Você aparece no açougue, aquele monte de coisa pendurada lá, moscas e afins, todo mundo sabe que tem açougue. Um monte de remédio que eles colocam pro bicho não apodrecer. Agora, a gente reza aquele bicho. A gente sauda a ancestralidade de todas as pessoas. A gente reza da pena ao pé do frango. Da pena ao pé do frango. A gente alimenta a comunidade que bate na porta e fala: senhora, hoje não tem cabrito, hoje não tem um frango. E aí eu sou violenta? Eu sou violenta porque eu sou filha de Ogum, porque eu falo com essa voz, porque eu entro numa mesa, numa sala de reunião e falo: nós vamos fazer isso? Então, eu acho que a gente pode pensar, e eu volto a dizer, sempre isso, que filosofia africana tem condição
e eu falo africana porque nós somos da diáspora, né? Nós nascemos ali, tem condição de liderar, sim, uma nova ordem mundial, até na política, mas nem estou chegando na política, mas pensando em comportamento humano, em humanização, né, da sociedade, a partir disso que a gente pratica com tanta excelência, às vezes sem nem saber de onde veio, que é o amor às outras pessoas, que é o respeito ao meio ambiente, porque nós somos e precisamos do meio ambiente, né? Que é manter a individualidade do ser humano, mesmo que ele esteja num coletivo. Que é o Ori, Essa é o principal, uma das coisas que mais me encanta dentro do culto de Orixá, é poder ser eu mesma, é poder que os meus filhos de santo, as minhas sobrinhas de santo, os meus irmãos de santo, possam ser eles mesmos, porque a nossa consulta oracular é parte daquela cabeça que vai compartilhar com os outros. Então, Ogum também é esse respeito. Ogum é o respeito pelos lugares onde ele passou e ele precisou fazer mudanças naqueles lugares, mas ele deixou uma marca ali, ele criou coisas ali e ele não destruiu aqueles lugares. Exato. Ele agregou lugares para que as outras pessoas pudessem fazer parte, compartilhar de tudo isso que ele descobriu nessa caminhada para cá. Eu acho importante, né? E de tudo isso que você trouxe, pensar a nossa estrutura, e aí esse civilizador, que acho que é importante a gente colocar aqui, que Ogum é o primeiro, né? Aquele que vai na frente, é o grande civilizador, sim. Porque se essa mesa está farta hoje, é graças a Ogum. Porque o Orixá Okô só pôde trabalhar a terra, o plantio, graças às ferramentas de Ogum. Né? Se nós temos a carne, se nós temos a caça, é graças a Ogum. Que além das ferramentas de caça, a tecnologia da caça, quem trouxe foi Ogum. Se temos animais domesticados hoje, para nosso sustento, é graças a Ogum. E aí eu acho que é importante também a gente colocar aqui, falar dessa estrutura, que é de acolhimento, né? Só que não é esse acolhimento que é pregado, porque as pessoas chegam às vezes nos terreiros achando, mas não é caridade? Caridade é uma proposta cristã. Não é uma perspectiva de nenhuma cultura tradicional. E eu ainda tenho uma teoria, eu não sou cristã, nunca estudei a Bíblia, mas eu tenho uma teoria que inclusive a caridade foi inventada por quem inventou o inferno, quem inventou o inferno faz da vida das pessoas o inferno, aí precisa fazer uma caridade para comprar lugar no céu. Bom, eu não tenho inferno, não tenho demônio, não preciso fazer caridade. Porque é isso. Né? A cultura tradicional te acolhe, só que não é para te carregar no colo. Uma coisa é te dar estrutura para você crescer, outra coisa é ficar ali te carregando no colo, colocando comida dentro da sua boca, em detrimento de todo o resto da comunidade, porque todo mundo tem como contribuir ela, e não importa. E aí sim tem essa estrutura de acolhimento enquanto humanidade. Né? E Orixá é tão benevolente, né? Que ele te acolhe independente da sua etnia, independente do que sua etnia fez para o povo dele. Inclusive, Orixá acolhe sim, mas esperando para ver o que você pode fazer para contribuir para a sua comunidade. E aí é onde eu entro com o que eu estava aqui raciocinando enquanto você falava, né? Eu acho que essa coisa da caridade tem muito a ver com a falta de responsabilidade que as pessoas têm com a sua própria vida, com a sua própria espiritualização, com tudo. Então é muito fácil eu dizer, dentro ainda da história da caridade, que o demônio é que fez. Uhum. Então não fui eu que não fui no médico, não fui eu que não parei de gritar com as pessoas, não fui eu que não traí, não fui eu que não roubei. A Orixá não viu isso? Então assim... O que é a perspectiva de matriz africana? Por isso que a gente trabalha a partir da individualidade. A pessoa vem para a consulta oracular, você parte lá daquele espaço que é ela, no meio daquele monte de coisa que ela tá, e você fala, olha, você precisa, está acontecendo isso com você precisa disso, 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 daquilo. É responsabilidade minha? Litúrgica é. Agora, eu não vou poder fazer para ela o que ela não quer. Então, eu joguei para ela, eu passei o ebó, ela tirou o ebó, ela não cumpriu o preceito, não é meu problema.
Depois não vem falar que fui eu que fiz errado. O que o orixá bateu. O que o orixá bateu, porque o orixá não é punitivo. Exato. O orixá não Isso é é uma punitivo. perspectiva cristã. Isso é cristão. Ah, mas o orixá dele derrubou. Não, o ori dele derrubou ele. Ou a falta de orixá, Ou a falta porque o orixá de orixá. levanta a mão. Tem uma diferença entre bater E não e fazer tirar a nada por mão. você. Se você é melhor do que o orixá, você não precisa de orixá. E o orixá Exato. vai levantar a mão. Exato. Então faça do seu jeito. Aí o ori cai por falta do apoio de orixá, Exato. que é diferente. E isso é muito Ogum. Ogum toma responsabilidade pelas coisas, vou falando de novo aqui, pelo compromisso. Se eu me comprometi dentro do axé, como uma mulher de axé, ser uma representante de Ogum, eu tenho que no mínimo ser digna. Isso serve para qualquer orixá. Então, não adianta depois eu querer botar essa culpa no Ogum, botar a culpa no Exu, se eu não fiz minha parte. Então, eu entendo que essa coisa da caridade passa por esse lugar. Eu não preciso de caridade. Eu preciso que as pessoas me digam o que eu tenho que fazer. Ah, você tem que tirar esse ebó. Putz, não tenho dinheiro. Não, peraí, filha, nós vamos fazer uma vaquinha. Igual a mãe fazia com a gente, fez a vida toda. E a gente faz. E a gente hoje. fez para outras pessoas e a gente continua fazendo até agora. 20 e poucos anos depois. Né? Isso é uma coisa. Agora, eu não posso querer entrar no ilê que o meu sacerdote resolva a minha vida, porque a minha vida é minha responsabilidade. Pela minha vida. Até porque ele tem a vida dele. Então, isso é uma coisa que a gente precisa resolver muito seriamente. Então, chegou no ilê, tá se cuidando do ilê, qual é a minha responsabilidade? O seu sacerdote vai te orientar. Se ele não souber como te orientar, ele vai pedir para alguém mais velho que ele, alguém que tenha mais experiência que ele, ajudá-lo a como te orientar. Agora, ele não vai resolver a sua vida. Então, isso também é uma mensagem de Ogum. O que vocês se comprometerem, vão e façam. Busquem ferramentas para que vocês chegarem aos seus objetivos. Busquem ferramentas para vocês serem felizes. E outra coisa, Ogum é feliz. Ah, homem bárbaro. Ogum é feliz, Ogum é popular. Ogum é popular, por isso que grita Ogunhê, Ogunhê, Ogum vive, eu vivo, Ogum é vivo. Exato. Então Ogum tem amigos, onde ele passa, o pessoal fala Ogunhê! Mas não é só porque ele corta a cabeça, não. É porque ele é civilizador, ele tá abrindo o caminho. Olha o que esse homem fez. Parabéns, Ogum. É isso. E as pessoas esquecem disso. As pessoas, ai, tem medo, abaixa a cabeça. Claro, abaixa, tenha medo. Tenha respeito. Tenha respeito. Mas assim, é vida. O orixá é vida. E Ogum é um orixá muito vivo. Muito vivo. Por isso a gente grita Ogunhê. Por isso a gente solta fogos. Olha, Ogum, não deixe que isso atinja meu filho. Olha, Ogum, isso aqui é felicidade que o senhor está passando. O senhor nos faz feliz, Ogum. Ogum levanta a gente de qualquer derrota. De qualquer derrota, de depressão, do que for. Ogum, então, isso é outra coisa. Ogum não admite derrota. Eu não sei o que é derrota. Eu sei refazer os meus objetivos, eu sei repensar. Agora, não me venha com essa palavra desistir, que ela até é arriscada do meu dicionário. Exato. Não aconselho as pessoas, não desistam. Mudem os seus planos. Isso é uma coisa que Ogum... Eu já nasci meio assim, né? Quando todo mundo sabe. E minha mãe falava isso, a menina fazia todas as coisas dela e tal. Então, são essas coisas que é importante a gente trazer do orixá. A gente não precisa de estereótipo negativo. Violência, homem violento não é Ogum. Ogum é civilizador. Agora, se ele precisa cortar uma árvore com violência para ele poder passar a estrada, se ele precisa bater uma caça, um boi... Mas com objetivo, não vai matar por matar. Se é o suficiente para alimentar minha comunidade... Exato. Vai chegar coberto de sangue por quê? Porque botou a caça aqui e trouxe no ombro. Porque Ogum ia deixar o boi lá porque não tinha um carrinho. Exato. Porque ainda não tinha inventado a roda. Então, há inclusive pessoas que falam isso, que a história do Ogum coberto de sangue é porque ele era caçador. Não é porque ele tomava banho de sangue, que ele é violento, que ele é bárbaro. É porque ele trouxe a caça para família, para a aldeia toda, para o povo todo, e ele trouxe nas costas. Então... e a gente tem que ver também que aqui no Brasil, muito desses estereótipos foram por traduções de homens brancos. Né? E é algo que eu coloco sempre, tem essa questão do... Eu acho que o Ogum, como é desenhado o homem do Ogum, é exatamente aquilo que a sociedade branca espera do homem preto. Que ele é o violento, ele é o bandido, para justificar o encarceramento em massa e para justificar o genocídio da juventude preta, entendeu? Porque é isso, quem é que morre na bala de policial? É o jovem preto. Quem é mais preso? É o homem preto. E o homem preto é o mais visado. Eu acho que... E o que a sociedade, ainda mais a extrema-direita, que eu acho que eles não são capazes de raciocinar como que a gente ainda assim somos 60% da população, porque eles não contam com a mulher preta. Que apesar de
todos, desde violência obstétrica. Que não sente dor, é isso aí. Apesar de tudo, dos médicos largar muitas vezes um corpo de uma mulher preta pra morrer numa maca, e ainda assim a gente levanta. Porque a gente não é esse estereótipo por mais que tenham tentado tirar o poder político da mulher, colocando... Gente, desenho Yansan como praticamente a dona do cabaré. Meu Deus. A Oxum, a fútil. Só que... Iemanjá, então. Então a mãe que só chora. A mãe que só chora. Eu não sou mulher sem casar, sem ter um macho. Não conhece ancestral. Ou melhor... Eles conhecem, mas isso faz parte do apagamento da ancestralidade preta. É só você colocar lá, vai ver os grandes guerreiros da África, metade é mulher. Metade é mulher. E todos assim, guerreiro de guerrear e política. Exato. E é o que nós somos aqui hoje. Porque mulher preta, eu sempre vou falar, já falei em vários programas, em vários lugares, e enquanto não mudar, eu vou falar, uma mulher preta, ela ganha menos que um homem preto, que ganha menos que uma mulher branca, que ganha menos que um homem branco. Ainda assim, nós somos a base da sociedade e a gente sustenta essa sociedade. Fazendo tudo isso, né? Trabalhando, estudando, sendo Ialorixá. Criando os filhos, filhos dos outros. Os filhos dos outros, por consequência do encarceramento, do genocídio e desse estereótipo do homem preto violento, que não tem família, que não tem vínculo com família, que não tem vínculo... E vamos lembrar que os homens pretos... escravizados, eles eram escolhidos igual cavalo garanhão, aquele que tinha condição física de reproduzir e cobrir o maior número de fêmeas. E isso impacta no comportamento dos homens pretos até os dias de hoje, de falta de vínculo com suas crias, com seus descendentes. Isso impacta na nossa sociedade e ainda assim a gente continua aqui. Fazendo futuro, né? Fazendo futuro, num espaço como esse, conversando, trocando. E Adriana, o que isso tem a ver com orixá? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a gente só está até aqui, inclusive, graças às mais velhas, essas mulheres pretas da matriz africana, essas iás mais velhas que mantiveram esse legado para que hoje a gente estivesse aqui. E muita gente morreu, né? Pra gente poder estar sentado aqui, inclusive, fazendo um programa desse que vai para onde a gente quiser, porque a gente tem autonomia de comunicação. Exato. E tudo mais. Então, e Ogum é isso, né? Ogum é o patrono dessa tecnologia que vai possibilitar esse podcast, esse videocast e tudo mais que a gente está fazendo aqui, ir para onde quiser. Acho que Ogum é parte muito importante disso. E é muito importante você tocar nesse assunto das mulheres, porque é isso, não conta com as mulheres. A mulher de Ogum é estereotipada também, porque não sente dor, porque é bruta, porque isso, porque é aquilo, porque aquilo, né? Desumaniza-se a mulher negra, também apoiada em cima desses estereótipos, justamente porque a tradução feita por homens brancos. Então a Mãe Yansan desse jeito aí, Mãe Oxum, Mãe Iemanjá, né? E a mulher de Ogum... Não, uma velha caquética. A mulher de Ogum não é feminina, é bruta, é grosseira. Isso é tudo coisa de gente branca. Né? Quando a gente começa a entender que há palavras que não tem tradução, e aí a gente começa a buscar equivalências do lado de cá, a gente começa a entender quanta loucura. Então quando eu peguei aquele oriki que estava lá, em nenhum momento, inclusive naquele oriki que eu ganhei de um homem africano, ganhei do Olo, do Dr. Fayemi Fakayode, né? Ganhei dele um livro autografado por ele, tô até para trazer um para você assim que eu puder também. E justamente não tem um oriki de algum que fale de violência. Tem vários orikis. E esse de Ogum que eu uso todo dia, ele só fala isso. Que Ogum é próspero, abundante, que abriu o caminho para a prosperidade, saúda, Ogunhê, sei lá, conhece, mulher, Aí você fala, meu Deus. E aí no Brasil, a primeira coisa que entende, nossa, abaixa, esse orixá tem medo, Então isso também afasta as pessoas da sua própria ancestralidade. A pessoa não quer se identificar com aquilo. Exatamente. Ela quer se identificar porque é bonito. E é por isso que muitas pessoas... agora a gente avançou um pouco. Mas na minha geração, muitas crianças não queriam ser negras, porque só falava de negro na escravidão. Eu quero lembrar de grilhões. Exato. Não me chame pra chorar. Exatamente. Não me chame pra chorar, né? Então, eu acho que as pessoas que têm
A sorte que a gente teve, eu tive, você teve, muitas que a gente conhece, de ter essa ancestralidade tão viva na gente, né? Nos nossos sonhos, no nosso contato com o mundo espiritual desde muito cedo, mesmo sem ninguém explicar o que era. Tanta alegria de você ter certeza que tem algo maior do que você ali te dirigindo, nós somos realmente abençoados. O Olodumare pôs realmente a mão na gente e falou, ó, vai firme. Porque eu nunca tive dúvida, embora eu não soubesse racionalmente tudo aquilo Também ali. nunca tive dúvida. Né? Mas eu conheci pessoas que realmente não só não queriam ser negros, mas não queriam fazer parte do candomblé ou do culto de orixá, porque mata, tá, mas você come no açougue, mas porque tem sangue, filho, mas não é o voodoo da televisão dos Estados Unidos, que é o voodoo lá que bebe, que não sei o que eles falam que é voodoo, que nem é voodoo. Umas coisas inventadas, umas coisas loucas, que é pra demonizar o que... E aí todo mundo já sabe, gente, isso aí não foi por acaso, é um plano. Se eu mato uma cultura, né, pelo lugar que os conecta ao que eles têm de mais forte, que é a sua espiritualidade, eu mato essas pessoas. Então eu matando essas pessoas, eu vou escravizá-las, eu vou explorá-las ad eterno, eu vou vender a minha cultura para elas como cultura dominante, e essa cultura vai ser aceita, algum aceita isso. Como é que vai cultuar algum? Exato. Como é que vai cultuar Exu? Esse povo que não dobra a cabeça jamais, que dobra joelho, que não abaixa a cabeça para ninguém? Então, isso é realmente bem planejado. Então, nos foi ensinado, e ainda bem que a gente não aprendeu, que é feio ser negro, que o nosso nariz é feio, que a nossa pele é feia, que o nosso cabelo é feio, que o nosso corpo não é bonito, que o cabelo é ruim, né? E que os nossos deuses são bárbaros. Olha Exu, que é o fofoqueiro, que é ruim, Exu é ruim. O demônio. Não sei aonde eles E aí tem tiraram muitas isso. pessoas de terreiro que se referem a Exu como demônio também, para ver a profundidade do, né, que é o racismo, né? Do racismo e da cristianização também desse processo. E uma coisa que a gente precisa pensar gente, a partir do momento que eu demonizo Exu, eu demonizo os meus caminhos, porque Exu é o dono das encruzilhadas, e muito para além dessa encruzilhada física da rua, que Ogum está abrindo os caminhos, mas Exu que está ali na esquina direcionando, olha, o seu lugar é para lá, o seu lugar é para cá, ó, você volta aqui e dá a volta na outra esquina, que o seu caminho está para lá, ou seja, Exu tem o Google Maps, né? Não passa não, que vai dar ruim para você. É o Waze, né, da nossa vida. E se eu demonizo isso, eu não sei para onde eu vou. E aí eu aceito a orientação que o colonizador... Eu aceito a direção que o colonizador não é grave, porque agora tem gente voltando à África pela mão do colonizador. Então, assim, é muito importante o espaço de fala desse, né? Pra gente se atentar ao que a gente está fazendo. Então, axé, fomos abençoadas desde muito cedo, com essa certeza de que não éramos feias, de que não tínhamos demônios conosco. Nunca tive. Apesar dos pesares, dos percalços, né? Não tínhamos demônios conosco. Apesar de, como dizia a mãe, a gente não era de Deus. A gente não era de Deus, né? Mas também ainda não bem, era né? Ainda bem que também não éramos do demônio. E aí a gente pode chegar hoje, né? Tendo essa certeza absoluta desse caminho de glória que foi o caminho de Ogum na minha vida, na sua vida, através da sua família. Né, uma mulher de Nanã e que está fazendo tantas coisas grandiosas na fé de Ogum, que tanto orou que é de Ogum que a gente já fez junto nessa vida. O que seria de mim sem Ogum? O que seria de mim sem Ogum? E quão importante a gente ter certeza que os nossos ancestrais, divinizados no formato de Ogum, de Exu, de Iemanjá, de quem for, né, são o legado da humanidade. Não é o meu, no seu. É da humanidade. A gente estava aqui antes, nós somos o povo mais velho da história da Terra. Nós somos matriz. E Povo tudo vai preto voltar é ao normal. matriz da humanidade. Aceitem que dói menos, entendeu? Povo preto é a matriz. E aí, você tinha colocado, inclusive, essa questão da demonização dentro do próprio axé. É muito importante que as pessoas brancas que estão dentro do axé entendam esse lugar. Qual o lugar dela dentro do axé? Né? É um lugar de trabalhar para a reparação. Reparação de danos. Não é para reproduzir estrutura racista, não é para reproduzir racismo estrutural, não é para reproduzir hierarquias que não tem nada a ver com cultura africana. Então, pessoas brancas que estão dentro do axé aprendam o que é cultura de matriz africana, mas não é para ela ser sua, é para você fazer parte dela. Exato. Existe uma grande diferença.
De se apropriar. Se apropriar ou a poder compartilhar daquele espaço que te acolhe. E para empoderar aqueles que te procuram. Exatamente. Que é esse o lugar. Exatamente. Então, hoje os caminhos estão abertos, muitas pessoas chegam até ir à África, compram seus títulos lá, né? Esse é um assunto mais polêmico. Mas assim, o que eu entendo é que o orixá, todo mundo que está dentro do orixá tem por obrigação de ser honesto com aquela cultura da qual ele foi acolhido. Exato. E agradecido. Sim. E agradecido. Porque Ori é Ori. De branco, de preto, para orixá não faz diferença. Mas para nós faz. Faz. Para nós faz. No país mais racista do mundo, país mais racista do faz mundo. diferença. Então precisamos, né, que todas as pessoas brancas que estão dentro do axé, todas as pessoas que não têm consciência racial, e às vezes não são brancas, mas não tem, tudo bem. Exato. A gente entende que estamos numa fase de letramento. Até nós negros estamos aprendendo coisas novas o tempo todo, né? Mas precisa saber o que está fazendo. E o que não pode fazer é se apropriar, vender como sua, demonizar e inventar coisa que não existe, sabe? De demonização, de vulgarização. Exatamente. Sabe? Porque o bem e o mal não é o orixá que traz, é a pessoa. Então, eu fui iniciada em tal orixá, eu fui iniciada em tal força. Eu sou bruxa, eu sou ruim. Essa palavra é europeia, inclusive. Exato. Não conheço. Desconheço. A responsabilidade do bem e do mal é minha. Não tem nada a ver com o orixá. É a partir do caráter. Isso é caráter. Do exercício do bom Isso caráter. é caráter. Então, se você é uma sacerdotisa, se você é um sacerdote e alguém te ofendeu e você acha que você pode noibar do seu santo, de Ogum, que é o orixá que dizem que arranca pedaço, não é isso? Você acha que é certo ir lá pedir? É problema seu, do seu caráter. Não tem nada a ver com Ogum. Não, né? Seja uma pessoa desonesta. Porque isso só vai voltar para esta pessoa. E isso as pessoas também não entendem. Dentro do culto de orixá, isso também é uma coisa que Ogum deixa muito claro. Onde faz din, faz dom. Sempre. Então, por que eu tô falando isso? Porque o sino é de cobre, né? É. Din, dom. Né? Onde faz din, faz dom. Então, foi lá. Não teve responsabilidade com o axé que puseram dentro de você, ele vai voltar. Exato. Ele vai bater. Ele vai fazer dom na sua cara. Exatamente. Então, não é o orixá que é ruim, que é bom. A energia está no seu corpo, na sua mente. Você que vai fazer com ela. Assim como o Olodumare deu algum. Faça o que o senhor bem entender. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Ele veio e fez o melhor para que todos pudéssemos vir para cá e não saiu sendo desleal com as pessoas. Então, Né? cabe a nós, em honra a algum, fazer o nosso melhor. Sejamos leais, sejamos honestos, inclusive com a nossa espiritualidade, com as nossas escolhas, né? E por isso que tem, inclusive, os ebós comportamentais. Né? Que muita gente coloca como punição, acha que é punição, e não é. Outra cristianização. Exatamente, né? De não mentir, não roubar, não enganar os outros, porque não adianta você vir receber o axé, ser um lorde dentro do axé, e você chega no emprego e você humilha seus funcionários, seus colegas, você trapaceia no trabalho. Palavras ruins, práticas ruins. Como dizia a mãe, espírita é um vento. Pois é, espírita é um vento. E tá em todo lugar. Enquanto as pessoas, e acho que muito do trabalho do Ed Nanã é mostrar o cotidiano da cultura de matriz africana, que vai para muito além de você ser iniciado ou não. Tem muito mais a ver com esses valores civilizatórios que eu acredito que é possível nos ajudar, nos direcionar, ser direcionado por algum para uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. De futuro para todo mundo, né? De harmonia, né? E de acolhimento, de fato. Bom, é isso. Eu sou muito grata, Marta, por você, né, tá aqui na vanguarda, como uma boa filha de Ogum no primeiro, né, na primeira entrevista. Eu quero agradecer também os bebês de casa que estão aqui ajudando em tudo, e o Edna só existe graças a elas, a Aline Rocha, a Ifachei, a Gleice Bezerra, que é Ifabimleque, e a Juliana Vieira,
Muito obrigada a todos, todas e todes que estão nos acompanhando. E mandem suas dúvidas, mandem propostas, sugestões, que outros assuntos vocês acham que seria interessante. Se estão entendendo isso que a gente está falando sobre caráter, dessa perspectiva dos valores civilizatórios da matriz africana, se faz sentido para a vida de vocês, porque ser de culto de matriz africana é razão. 2 e 2 dá 4, não dá 2,5. Não é varinha do Harry Potter, entendeu? Tem lógica. Se você coloca água é para esfriar, se coloca o mel é para adoçar, tem razão no culto e na proposta de vida, né? Então, se tiverem dúvidas, questões, mande pra gente em contato @ileaxeomonanã.org e tem um Insta que é @instituto.omonanã. Estão ali atrás fazendo assim com a boca para eu não me perder. Todo mundo já sabe. Vai estar na descrição. Vai estar na descrição também, porque eu sou atrapalhadinha, mas eu só consegui falar aqui para vocês porque elas desenharam para mim ali atrás da câmera. Muito obrigada e até o próximo episódio.